E aí, pessoal do Por Falar em Correr, tudo bem? Estou de volta aqui com a nossa série extra sobre Boston e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a participação das mulheres na Maratona de Boston. Bom, você deve estar se perguntando aí, o que tem a ver, como assim as mulheres na Maratona de Boston? Bom, a Maratona de Boston foi muito importante, juntamente, obviamente, com a nossa personagem principal da história de hoje, de permitir, trazer o direito das mulheres correrem as maratonas. Como é que isso aconteceu? Vou começar falando aqui da Kathrine Switzer. Ela lá na década de 60, quando ela era uma estudante ainda do ensino médio, já se interessava muito por esportes e entrou no time de hóquei da escola, incentivada pelo pai, e depois acabou migrando para a corrida, onde ela realmente se encontrou. Um pouco mais para frente, aí, mais perto do final da década de 60, ela entra na faculdade e decide que quer treinar corrida. Porém, ela descobre que não tem um time feminino de corrida na faculdade que ela está cursando. Então ela decide que vai treinar junto com o time masculino. Quem treinava o time masculino nessa época era o treinador Arne Briggs. E esse treinador ele já tinha participado de algumas edições da Maratona de Boston e ele sempre contava sobre a prova, como é que era a prova, né, os feitos que ele tinha conseguido e tudo mais. Isso despertou na Kathrine uma vontade muito grande de participar da Maratona de Boston. Ela procurou o treinador e falou sobre essa vontade, falou que queria participar da maratona. Foi quando ela recebeu como resposta do treinador de que a maratona não era coisa para mulher, porque a mulher não teria condições físicas de fazer uma prova desse tipo, com essa distância e tudo mais. A Kathrine não se conforma com essa resposta e fala para ele que, bom, então ela ia deixar o time porque ela não aceitaria, ela ia procurar um treinador que treinasse ela para maratona. Foi quando o Briggs então propõe um acordo para ela. Ele decide que ele vai aceitá-la e vai treiná-la para maratona e só vai deixar, vamos dizer assim, ela participar da prova, né, se ela conseguisse completar o ciclo de treinamento para maratona. Ela aceita o acordo e começa a fazer os treinos, inclusive uma passagem interessante aqui num dos treinos de 33 km, em que o treinador estava acompanhando a Kathrine, ele acaba desmaiando perto do final do treino e ela consegue completar. Com o ciclo feito, ele não tinha mais alternativa e então ele decide que, na verdade, ele ia até inclusive correr com ela na edição de 1967, da Maratona de Boston. Alinharam para a largada, né? A Kathrine, o treinador dela e também o namorado dela na época. Ela se inscreveu sem dizer o seu real nome, porque não existia uma categoria feminina, a inscrição era só masculina, nem se pensava na possibilidade de uma mulher fazer uma prova como uma maratona naquela época. Então ela só se inscreve com as iniciais dos dois primeiros nomes dela, KV Switzer. Porque assim, não tinha como saber que ela era uma mulher, uma vez que ela tinha um sobrenome escrito por extenso. Ela vai pra largada e beleza, saem ali os três juntos, vão correndo juntos. Até que no quilômetro 3 da maratona, o ônibus com o diretor da prova na época, que era o Jock Sample, e os jornalistas que estavam fazendo a cobertura da Maratona de Boston, alcançam a Kathrine, o seu treinador e o namorado. E então os jornalistas falam pro Jock, olha lá, tem uma mulher correndo a prova. E ele não se conforma com isso, desce do ônibus e começa a correr em direção da Kathrine para tirar ela da maratona. Antes que ele chegasse nela, o namorado dela, que era um jogador de futebol americano, universitário na época, dá-lhe um empurrão, derruba ele e a Kathrine consegue seguir correndo. E assim ela vai e consegue completar a prova ali em aproximadamente 4 horas e 20. Como ali naquele momento todo daquela confusão, o Jock Sample tinha acabado de descer do ônibus, cheio de jornalistas e fotógrafos que faziam a cobertura da prova, obviamente que essa história repercutiu demais e as fotos rodaram ali os principais jornais do país. A partir disso, teve uma crescente da pressão pela participação das mulheres numa maratona, porque estava mais do que provado que não tinha problema nenhum, as mulheres tinham sim capacidade de competir e participar de uma prova como aquela. Ainda assim, nos anos seguintes, a Boston não abriu uma categoria oficial feminina, mas já não se importava mais de ter mulheres participando da prova. Finalmente, em 1972, é reconhecida uma categoria para as mulheres, cria-se um índice feminino, embora naquela época ainda fosse a mesma coisa do tempo masculino, e oficialmente, a partir de 1972, as mulheres podem participar da Maratona de Boston. A Kathrine, depois disso ainda, ela conseguiu um destaque na corrida, ela foi campeã da Maratona de Nova York, ela venceu a Maratona de Nova York em 74 e foi vice-campeã na Maratona de Boston em 1975. Nessa Maratona de Boston, em 75, foi quando ela conseguiu o RP dela, de 2 horas e 51 minutos. Com tudo isso, a pressão sobre o COI começou a crescer muito, né? O Comitê Olímpico Internacional, porque as mulheres começavam a participar das maratonas, mas a maratona ainda não existia a maratona feminina nos Jogos Olímpicos. Finalmente, em 1984, ou seja, praticamente 90 anos depois de que os Jogos Olímpicos tiveram sua origem, o COI reconhece uma categoria feminina também na maratona olímpica e a edição dos Jogos em Los Angeles, nessa data, né, em 1974, é a primeira edição oficial dos Jogos com
a categoria feminina na maratona, ou seja, algo extremamente recente. A Katrine ainda é viva, em 2015 ela fundou uma ONG que tem o objetivo de empoderar as mulheres através da corrida e da prática da atividade física de uma maneira geral, e essa ONG chama-se 261 Fearless. 261 foi o número de peito dela naquela edição de 1967, quando ela correu pela primeira vez na maratona, ainda, vamos dizer assim, de uma forma ilegal, e ela utiliza esse número até hoje aí porque é extremamente representativo. Um fato de curiosidade é que o Jock Sample, né, o presidente da prova, o diretor da prova naquela época, que foi quem tentou tirar a Katrine, ele morreu em 1988, vítima de um câncer. E a Katrine foi uma das últimas pessoas a visitá-lo no hospital. Oficialmente, ele nunca pediu desculpas a ela, mas eles tinham até que uma relação cordial, não tinha problema nenhum. E a Katrine disse que não tem nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de mágoa. Ela entende que, na verdade, assim, a sociedade agia daquele jeito, não era algo individual. A história da Katrine, claro que ela trouxe muita visibilidade para a questão das mulheres correndo maratona, né? E foi a que ficou famosa, porque teve todo aquele registro das fotos e tudo mais, como eu falei. Mas antes da Katrine, a gente já tinha mulheres que haviam corrido na Maratona de Boston. E a gente tem que trazer a história também dessa mulher aqui na edição de 1966, ou seja, um ano antes da Katrine correr oficialmente, vamos dizer assim, né? Ainda como homem, mas correu oficialmente, a gente já teve uma personagem bastante importante também nessa história. O nome dela é Roberta Gibb. A Roberta Gibb, ela, na verdade, também já corria há um certo tempo e ela já tinha tentado se inscrever 2 vezes na Maratona de Boston. Ela tentou primeiro em 1964 e ela não teve resposta, e depois em 1966 ela recebeu uma resposta diretamente do presidente da BAA naquela época, em que ele disse que a maratona não era uma coisa para mulheres, que são frágeis e não conseguiriam completar aquela distância. Ela também não aceitou essa resposta e decidiu que iria correr. Naquela época ela morava do outro lado dos Estados Unidos e depois de enfrentar quase 5.000 quilômetros de viagem até a cidade de Boston, ela ainda chegou lá, os pais dela moravam perto da cidade de Boston, ela chegou na casa dos pais e ainda teve que escutar o pai dela dizendo que aquilo era uma maluquice, que ele tinha medo de que ela morresse na prova porque era um esforço descomunal para uma mulher. Tudo isso só serviu, na verdade, de combustível para ela e ela decidiu que ia fazer a prova, mas ela tinha muito medo de ser pega durante o percurso e ser retirada da prova e tudo mais. Então o que ela fez? Ela ficou escondidinha ali perto da largada, depois que aquela muvuca toda ali, né? Claro que naquela época tinha bem menos participantes. Quando passou o pessoal, ela entrou no percurso e começou a correr. Ela fez a prova inteira sem tomar água, pra você ter ideia, porque ela não queria ter nenhum tipo de contato com a organização da prova para não correr o risco de ser eliminada ou ser retirada à força do percurso. Já naquela edição, ela fechou a prova em 3 horas e 21 minutos. Ela voltou a correr Boston mais outras vezes, e sempre dessa mesma maneira, assim, de uma forma escondida, quase clandestina, né? Porque ela achava que não tinha nem o direito de participar. Então ela participou também em 1967, sem imaginar que a Katrine estava ali também no meio do bolo e de toda a repercussão que ia ter o caso da Katrine, e correu também em 1968, onde tem-se o conhecimento, na verdade, de que 5 mulheres completaram o percurso da maratona. Como em todas essas vezes, acredite-se que ela tenha sido a mulher mais rápida a completar, né, pelos registros da época e tudo mais. No centenário da Maratona de Boston, em 1996, a Roberta foi reconhecida como tricampeã da maratona, né? Ela foi dado a ela os 3 títulos dessas 3 edições da maratona e ela foi considerada a vencedora dessas 3 edições de 1966, 67 e 68. E tudo isso resultou em que, hoje em dia, a Maratona de Boston tem uma presença massiva de mulheres e, para ter uma ideia, a prova em 2017 teve 45% dos concluintes do sexo feminino, ou seja, a história que começou lá em 1967, hoje chega aí com uma participação quase que equalitária, né? Quase na mesma proporção de homens e mulheres concluindo a Maratona de Boston. Bom, pessoal, é isso. Trouxe aqui um pouquinho da história aí, da Maratona de Boston, como ela foi importante, não necessariamente ela, mas como a gente teve um personagem que dentro da Maratona de Boston trouxe aí visibilidade a um assunto bastante importante na época e que garantiu mais um direito aí das mulheres, ainda que muito atrasado, né? Bom, é isso, pessoal, fica ligado que sempre tem mais conteúdo por aqui. Valeu, um abraço!